Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Por muito tempo, desde que a história começou a ser contada de uma maneira mais científica, lá no século XIX, a perspectiva principal era de que os historiadores falariam das grandes batalhas, dos grandes eventos, das grandes personalidades. E isso fez com que certas parcelas da população fossem relegadas ao esquecimento ou tivessem sua participação muito menosprezada na história. Isso aconteceu muito com mulheres. É por isso que hoje nós iremos chamar a atenção para uma personalidade feminina que tem muito brilho, muita importância, mas que você provavelmente nunca ouviu falar. Para honrar o Dia Internacional da Mulher, falaremos hoje da primeira dama do Brasil, Nair de Tefé. Mas antes de eu contar essa história, você já sabe. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 1.300 inscritos. Muito obrigado para quem está se inscrevendo e apoiando o Direto do Forno. E lembrando a vocês sempre que aqui embaixo estão as referências para esse vídeo, assim como as minhas redes sociais, com foco para o Instagram, que eu estou fazendo conteúdo diário sobre história e política e também complementos para os vídeos da semana. Segue lá. Mas chega de papo furado, vamos logo para o vídeo. A menina Nair de Tefé nasceu em 1886 no berço de ouro de uma família aristocrata, os Humboldts. Seus pais, barão e baronesa de Tefé, eram muito importantes na alta sociedade brasileira. O avô dela trabalhou no primeiro reinado, o pai dela tinha uma grande posição como engenheiro do segundo reinado, e com isso ela acabou sempre tendo muita fortuna, muito prestígio e principalmente a possibilidade de mudar de país. Por questões de trabalho do pai, ela vai crescer mudando entre capitais europeias. Ela vai passar a infância em Roma e depois irá passar a pré-adolescência e juventude na França, morando entre Nice e Paris. Ela estudou nos melhores colégios franceses, que possibilitaram a ela uma forte inclinação e educação para a arte, tendo aulas de desenho e de pintura. Por causa da educação e dos costumes que ela tinha por vir de uma família aristocrata, a Nair tinha tudo para ser apenas mais uma menina fútil, preocupada com etiqueta e com seu casamento que seria arranjado. Ela, porém, era muito livre e gostava de ousar, gostava de ser cada vez mais livre nas habilidades que ela tinha. Ela era chamada muitas vezes na família de moleca e tinha um gosto especial por desenho e principalmente a caricatura. Essa atividade que ela fazia já era conhecida pela família, com muita reprovação do pai, que achava errado uma menina ficar perdendo seu tempo com caricaturas, que era uma atividade majoritariamente masculina, e, porém, ela conseguiu tanta fama por causa dessas caricaturas nos círculos familiares, nos círculos de amigos da família, que logo ela vai se tornar conhecida por esses desenhos que ela fazia. Isso só tende a aumentar quando ela volta para o Brasil com a família em 1905, se estabelecendo na cidade de Petrópolis. E Petrópolis, gente, não é qualquer cidade. Por ser uma cidade um pouquinho mais longe do mar, mais fresca, era a cidade principal onde as elites iam passar o verão, inclusive a antiga família imperial do segundo reinado. Dessa forma, durante o verão, Petrópolis tinha a circulação dos mais ricos, dos mais nobres, das mais variadas grandes mentes que o Brasil possuía. E a Nair conseguiu uma fama dentro desses círculos, principalmente porque muitos membros dessa elite brasileira eram amigos de seus pais. A Nair de Tefé vai conseguir cada vez mais fama entre os círculos de Petrópolis, a ponto de ousar e conseguir colocar algumas caricaturas suas em duas grandes casas de comércio do Rio de Janeiro. Isso vai fazer com que ela tenha cada vez mais confiança e também vai se mesclar muito com a ousadia que ela carregava como jovem. Ela utilizava calças compridas, em um tempo que isso não era comum para mulheres no Brasil. Além disso, ela galopava cavalos como se fosse um homem, algo que era muito reprovado pelo seu pai e chamava a atenção de outras pessoas da grande elite carioca do Brasil. Lembrando que essas elites eram super elites porque o Rio de Janeiro era a capital do Brasil naquela época. A Nair começou a assinar suas caricaturas com o nome de Rien, que é Nair ao contrário e também se parece com a palavra rien, que significa nada em francês. Ela vai conseguir fama cada vez maior por causa dessas caricaturas que ela expunha, e o seu auge vai ser quando em 1909 ela vai colocar uma caricatura da artista francesa Réjane na revista Fonfon. E a revista Fonfon tinha uma grande circulação do Rio de Janeiro naquela época.
Com a entrada na Fonfon, a Nair vai cada vez mais começar a fazer caricaturas para outras grandes mídias impressas. Ela vai escrever para a revista O Malho, que também tinha uma grande repercussão, para o jornal A Gazeta de Notícias, para o Quem, que é uma outra revista semanal. Enfim, ela vai conseguir muito espaço em publicações nacionais e também vai conseguir, com a sua fama, mandar caricaturas para a França. Então é muito interessante como ela vai ousar justamente nesse perfil de caricaturista que, como eu disse, era uma profissão associada aos homens. Nair, inclusive, é considerada a primeira caricaturista mulher do Brasil e alguns dizem que ela é, inclusive, a primeira do mundo. Mas isso também é uma certas controvérsias, porque temos muitas histórias apagadas de outras mulheres. O ponto é que a Nair já merecia muito respeito por essa ousadia que ela fazia, lutando em um mundo masculino e colocando a sua arte e defendendo-a, publicando e não se tornando apenas mais uma artista que se esconderia atrás de um nome de homem ou simplesmente não publicaria sua arte. E essa ousadia vai chamar a atenção de um cidadão muito ilustre, que era o Marechal Hermes da Fonseca, então presidente do Brasil. O Hermes era amigo pessoal do pai da Nair. E com isso, ele acabou notando a jovem que crescia e ganhava cada vez mais fama no Rio de Janeiro. E como dizem as fontes da época, a beleza e a graça de Nair tocaram o coração do Marechal. A ponto de que o Marechal, que era viúvo da dona Orsina da Fonseca no ano de 1912 e já tinha 5 filhos crescidos com essa antiga esposa, vai pedir, alguns meses depois da morte da primeira mulher, a mão da Nair em casamento. Que ela, depois de algum flerte, depois de algum jogo, vai aceitar. Nair irá se casar com 27 anos com o presidente e Marechal Hermes da Fonseca. Os filhos dele não irão ao casamento por achar aquilo um absurdo, e de fato foi, porque muita gente achava aquilo um absurdo, o Marechal se casar novamente enquanto em exercício de mandato, ainda mais com aquela moleca que tinha fama justamente por ser uma caricaturista. E além disso, os 5 filhos do Marechal não compareceram ao casamento, que eles acharam uma vergonha gigantesca. O ponto é que a Nair assumiu dessa forma, no meio do mandato do Hermes da Fonseca, o cargo de primeira-dama, que não é um cargo, né? É uma nomenclatura. Mas o ponto é que ela vai acabar utilizando dessa função para chamar a atenção do Hermes para algumas questões sociais, como criar alguns bairros populares no Rio de Janeiro, como o bairro já quase centenário, ou melhor, centenário, que é o bairro Marechal Hermes, o de classe popular no Rio de Janeiro. E além disso, ela vai utilizar a influência dela para cada vez mais incentivar as artes no Rio. Dito isso, a gente pode chamar atenção para recitais de poesia, recitais de música, que englobavam inclusive o violão, que era um instrumento na época associado à malandragem, não à alta elite carioca, que adorava vangloriar o piano, por exemplo, e os violinos. O violão era coisa de violeiro, de bêbado, de malandro mesmo. E ela trouxe isso para o Palácio do Catete, que era o palácio onde o presidente morava na época. Inclusive, a gente tem um ato muito interessante no meio do mandato, que é a Nair fazendo um recital junto a um poeta do sertão muito conhecido, o Catulo da Paixão Cearense, um dos maiores compositores do século XIX que ainda estava vivo. E com isso, eles fizeram juntos no palácio uma obra que era um maxixe da compositora Chiquinha Gonzaga. A Nair e a Chiquinha, por mais que eram 2 mulheres que conquistaram muito espaço em um ambiente masculino, a Nair nas caricaturas e a Chiquinha no meio da música, nunca se conheceram. Embora esse maxixe que a Nair vai cantar, ou melhor, tocar com o Catulo, vai se tornar uma obra de grande estranheza e grande bafafá na época. Porque o Catulo já não era um cara muito benquisto pela elite. Era um cara que bebia, tocava violão, um malandro. E além disso, esse maxixe era considerado um maxixe menor, que era o chamado corta-jaca, que insinuava uma tática de amor, que era o corta-jaca, enfim, vocês estão ouvindo a melodia aqui passando. O ponto é que aquilo, por mais que fosse algo interessante para os círculos da primeira-dama, foi um grande bafafá para os setores mais conservadores, a ponto de o senador Rui Barbosa, que já era conservador e também era um grande opositor do Hermes da Fonseca, escreveu uma carta para um jornal falando que era um absurdo que o Palácio do Catete recebesse uma música tão menor, uma celebração de cultura tão malandra, tão inferior, que se assemelhava a outras músicas de baixíssimo calão.
Então, a dona Nair de Tefé causou tanto que até o Rui Barbosa foi lá falar pra ela, ou melhor, falar dela. O ponto é que o mandato do Hermes acabou em 1914 e após o fim da presidência, ela, a Nair e o Hermes ficaram casados até a morte do marido em 1923. Dizem que a Nair ficou muito melancólica, ela realmente se dava muito com o Hermes. E, apesar disso, ela logo começou a agir com as próprias pernas, a respeito das próprias atividades, algo que ela já tinha bastante costume por causa das caricaturas, e começou a acompanhar e patrocinar companhias de teatro, companhias cinematográficas. Ela mesma vai fazer um empreendimento, o Cinema Rian, como a assinatura dela nas caricaturas, que infelizmente irá falir, e assim como ela vai acabar incentivando muita gente a fazer produções interessantes e artísticas. A Nair irá morrer em 1981, aos 95 anos. E é muito interessante como poucas pessoas sabem da existência dela, ou poucas pessoas sabem o que ela fez como primeira-dama, como promotora das artes, como sendo a primeira caricaturista do Brasil em um mundo plenamente masculino. Então a gente tem que ter essa noção que ela é muito importante sim, e que é uma das milhões de memórias que a gente poderia citar no Dia Internacional da Mulher. Tem que entender que a história, muitas vezes, acabou apagando muito espaço feminino quando a gente conta mesmo, nas pesquisas, ou mesmo nas aulas das escolas. Ou por querer, ou mesmo sem perceber. E dá a impressão que a história do mundo é sempre centrada em figuras masculinas, com brevíssimas exceções. Quando, na verdade, entendendo que todos nós somos sujeitos históricos, mulheres e outras minorias e outras classes marginalizadas também são grupos que merecem atenção, indivíduos que são cheios de ação e de emoção e que deixam sim o seu espaço dentro da sociedade através do tempo. Dona Nair de Tefé deixou a sua marca e merece ser lembrada, assim como eu disse, milhões de outras mulheres que, se vocês quiserem que eu chame algumas mais importantes, ou melhor, chamar falha aqui no canal, coloquem aqui nos comentários que tem muita gente interessante pra gente falar. Dito isso, até quinta-feira.